Olá, pessoal! Bom, mais um episódio muito legal aqui. E a pessoa que tá aqui hoje é uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo. Quero muito que vocês conheçam. Além de ser uma pessoa que trabalhou comigo e que eu gosto muito, é meu amigo também. Então, Jonathan, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito feliz de você estar aqui conosco. E acho que a gente tem um monte de história legal para compartilhar aqui. Queria que você se apresentasse. Tá bom. E aí, turma, tudo bem? Primeiro prazer estar aqui, parabéns pelo projeto. Inclusive, se você não acompanha os outros episódios, você tem que acompanhar, né? Porque isso aqui tá muito legal. Eu acho que de todos que você lançou, tem uns 2 ou 3 que eu ouvi umas 3, 4 vezes, assim, porque tem vários cortes legais, enfim. Eu sou o Jonathan, turma. Eu trabalho com vendas, né, há vários anos já, e hoje eu sou diretor de vendas do G4 Educação, né? Então, daí que a gente se conheceu, começou a nossa amizade. E acho que isso, assim, passei minha vida trabalhando em vendas em várias empresas diferentes, vim do mundo de startup. Eu acho que eu tive uma gama de segmentos aqui que me ajudou a fazer o que eu faço hoje. Não acho que eu sou um grande vendedor, mas acho que eu sou bom nesse dia a dia chamado vendas aí. Você é muito bom. É. E tem uma história legal. O começo de tudo já foi legal, né? E eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz. O Jonathan, quando a gente começou esse processo de busca dessa cadeira, que ainda não era o Jonathan, mas era a cadeira do Jonathan, né? A gente estava com várias mudanças de estrutura na empresa. E aí a gente não tinha muito claramente ainda como que ia ser isso. Então foi um trabalho muito confidencial. Eu lembro. E aí eu usei o LinkedIn de uma amiga minha do Paraná. E aí fui toda cheia de dedos, não me apresentei totalmente, né? E aí a gente marcou um papo. Sim. E aí no papo eu falei, olha, eu não posso falar de que empresa que eu sou. Aí você falou... É da empresa tal. Gestão 4.0 Era na época. Gestão 4.0. Aí eu... E eu lembro que o que te entregou foi a tua capa de trás do LinkedIn, né? Eu não lembro a cover foto lá que fica, porque era o mesmo símbolo do G4. Ah, entendeu? Daí eu falei pra ela, eu falei, pô, eu vivo disso, né? Então, obviamente que eu vou descobrir o que é que você faz. Foi legal, foi um bom... Foi muito bom, foi muito bom. Eu lembro que você me pegou de surpresa, assim, porque o G4 pra mim naquela época era um Instagram, né? Pra mim, né? Na minha visão. Era um Instagram de uma galera que fazia curso de final de semana. E eu lembro que eu tinha um amigo que já tinha feito. E eu falei, pô, ele fez, esses caras parecem incríveis, né? Vamos lá, aquela coisa de Instagram. Era na época dos arrasta pra cima, daí eu fui e preenchi o formulário. Só que daí quando eu cheguei no final, na época era 15 mil reais, 2 dias. Aí eu falei, não, pô, eu tinha acabado de fazer um MBA de, sei lá, não lembro quanto é que eu paguei, mas foi mais que isso, mas por 2 anos na FGV. Eu falei, não é possível que os caras estão cobrando 15 mil reais por causa de 2 dias. Aí eu não completei o formulário. E aquilo ficou na minha cabeça, da galera falando, eu continuei seguindo os fundadores lá. E aí quando tu me mandou mensagem, eu lembro que a primeira coisa que eu falei, é aquele tal de Gestão 4.0, que na época pra mim era só uma empresa de um curso, não era nem empresa de curso. Pra mim era uma empresa de um curso. Igual esses caras normalmente de internet, enfim, que tem bastante. Curioso. Ah, eu não sabia. E aí eu lembro que a gente conversou, eu me lembro perfeitamente. Eu conversei com 2 pessoas antes. Você foi o terceiro. E eu liguei pro meu gestor na época e falei, achei a pessoa. Aí a gente marcou e aí você foi a única pessoa que fez tanta entrevista. Lembro que o seu processo não acabava. Eu falei, gente, já vai perder. Eu acho que fiz umas 10, fácil. Fez muita entrevista, né? Eu lembro que teve uma que durou 2 horas, que foi com o Heitor. Eu lembro que eu fiquei conversando com ele. Eu lembro que a gente não tava no vídeo. Então eu lembro que eu fiquei falando, dando ideia. E ele era muito próximo de vendas, né? Eu fiz 2 vezes com o Lucas, né? Que veio ser meu chefe. Aí fiz com todos os fundadores. Com você a gente falou várias vezes, Várias vezes. Também tinha eu fazia a intermediação também, era comigo, né? Nessa época. E foi curioso. Eu acho que uma coisa curiosa daquele processo é que eu acho que foi um convencimento das 2 partes, né? Porque eu não era uma escolha óbvia. Não. Porque talvez a ideia que se tinha do que se precisava fazer um pouco diferente, apesar de ter sinergia. E o G4 também não era óbvio para mim, né? Eu tava em empresa de tecnologia há muito tempo. E caras na minha posição que vieram de startups, eles normalmente querem ficar ali, né? Porque o sexy antes, né? Não sei, acho que hoje não é mais assim, mas o sexy é a empresa... Pô, eu fui da Conta Azul, pô, bata empresa, contabilizei, tecnologia também, RD, puta...
grande empresa. E aí, ir para uma empresa de curso, eu lembro que, antes de aceitar a proposta, eu liguei para esse meu amigo, que é membro do clube lá, o Rodrigo, e eu falei, olha, cara, tô com a proposta dos caras aqui na mão, só que... E dentro de mim eu falava assim, pô, eu vou sair de tecnologia para ir vender curso, cara. Sabe? Que tipo, loucura. não é legal, não era sexy na época, né? E eu lembro que até meus amigos, depois que eu topei, as pessoas mais próximas, assim, eu sentia que eles tinham essa mesma visão, né? Então, acho que foi um processo de convencimento. Eu não conhecia a empresa também. Parecia um passo pra trás, né? Exato. Eu falava assim, pô... Por que eu iria, sabe? E também por que eu não iria. Eu lembro que eu fiz na época aquela coisa de, botar num papel do lado por que eu iria, por que eu não iria. Acho que eu fiz isso 2 vezes na vida. Essa foi uma delas. Inclusive, se eu fizesse mais vezes, talvez eu teria acertado mais nas decisões. Mas foi um processo de convencimento. Eu lembro que eu acho que quando você vai contratar, você é uma empresa pequena, e talvez muita gente que nos ouve hoje, né? Eu também não era uma escolha óbvia, então o negócio talvez deu certo porque não era óbvio para nenhum dos dois, mas nas entrelinhas fazia sentido. E tinha né? muita vontade dos dois lados, né? Exato. Tinha muita vontade. Então isso ajudou também. Eu lembro que quando você chegou, a empresa também não era uma empresa sexy. Não era nada Não sexy. era, a gente não tinha estrutura, não tinha quase nada ainda, né? Era uma empresa muito nova. Tinha escritório, né? Porque a gente estava no final de pandemia, lembra? Que a gente estava fazendo um dos escritórios. Você sabe uma coisa que eu me pergunto, e eu até conto, assim, quando a galera vê hoje, né? O G4, né? Do tamanho que tá, né? Você acompanha tudo isso. E quando vem o meu time, especialmente, que é o que aparece nos vídeos, gritando e tal, eu costumo linkar isso as pessoas acham que foi sempre assim, né? Que quando a gente era 5 pessoas era assim, quando era 15 era assim. E eu não tenho essa visão. A empresa que eu encontrei tinha muita gente como você, assim, que queria fazer. Eu acho que você falou a vontade de dar certo. Você, Heitor, João. A gente vendia sonhos. E eu acho que acreditava naquilo. Acreditava muito. Cara, eu quero muito que o negócio dê certo. Não sei porquê, acho que cada um tinha uma razão. Às vezes era tô aqui já vou fazer. Outros talvez tinham uma visão melhor. Mas eu não via isso, sabe, na empresa. Hoje, eu lembro. Eu acho que o G4 se tornou o que ele é. Ele não nasceu assim, sabe? Pelo menos da minha visão. E eu lembro que a gente não fazia... Eu lembro das primeiras vezes vamos juntar todo mundo no final do mês. Lembra? Nossa, eu tenho fotos disso, cara. E aí, no começo, foi uma loucura de todo mundo. Por que vai usar o auditório da empresa para isso? Porque a gente não tinha escritório. E aí, a gente tinha umas maluquices. Lembra? Vamos comprar sorvete para todo mundo. Eu lembro. Eu fui na 25 de março. Tinha umas histórias muito legais, né? Eu acho que esse é o recado, né? Porque, no fim... Hoje, tem gente que chega pra mim e fala assim, hoje é fácil com um escritório desse, né? Com o dinheiro que vocês têm. E eu concordo. Hoje é fácil manter, talvez, um pouco mais, né? Se eu não tivesse toda essa estrutura, manter esse hype do G4, falando de vendas, é diferente. Mas a gente fez com pouco também, né? Esses dias eu tava vendo, a galera nem imagina isso, né? Eu lembro que, não sei se você lembra, mas o primeiro escritório que a gente teve pós-pandemia ali, em 2021, a gente pegou uma sala, lembra? E ainda era naquela época que a galera não queria... Era uma sala de reunião grande. Eu lembro. Com, sei lá, 10 posições. E esses dias eu tava falando com o Lucas, que ficava só o comercial. Só o comercial. Eu lembro. E a galera não queria ir. Eu tava falando com o Lucas esses dias sobre o passado e tal, e eu tava olhando as minhas fotos, e eu achei o primeiro final de mês que a gente tentou fazer, foi em maio de 21 isso, né? A gente faturava R$1 milhão por mês, R$1,5 milhão por mês só. E eu lembro que a gente fez isso. Eu lembro que a gente pegou cerveja, levou a galera pra lá, doce e tal, e pediu, acho que hambúrguer, pizza, não vou lembrar o que era. Pizza. Mas a gente faz isso até hoje, só que agora pra, sei lá, 300 pessoas, 400 pessoas. E já virou uma cultura. Isso é uma coisa legal da gente falar, porque todo mundo que pergunta muito, a maior parte das pessoas que me procuram pra saber da história do G4 quer saber como é que eu faço pra ter um time de vendas assim, né? Ou acha que a cultura do G4 é só aquilo. E eu falo pras pessoas, não, aquilo não é o G4 não é só aquilo. Sim. Embora essa seja uma coisa muito viva e é um traço da cultura, sim, o final do mês, mas não era assim. Né? Eu lembro que uma das primeiras vezes, não sei se você lembra disso, o Thales chegou vestido de roupa do exército. Do exército, porque era um final de mês, eu acho que mês de junho ou julho. Foi lá no cowork ainda. E aí faltava pouquinho pra meta, na saudade de quando faltava aqueles poucos
200 mil reais. E ele foi, né, se vestiu de militar lá e chegou pra vender junto com a galera e tal. Isso foi uma coisa criada também, né? Porque a gente começou a criar esse move de falar de vendas também. E eu acho que tudo isso foi um movimento muito natural. Ninguém pensou, não foi uma coisa estratégica. A gente vai fazer assim. Sim. Eu não sei se você lembra, mas teve uma vez, acho que você vai lembrar. Porque a gente inventava umas coisas, né? Chegava no final do mês, putz, e aí todo mês você falava, não vai bater esse mês. Eu sou assim até hoje. Meia hora antes, vamos fazer alguma coisa, vai assim bater. Eu queria matar você. Eu faço conta, né? A conta me disse que não dá. Aí eu queria matar você, porque eu falava assim... Até hoje assim. 10 dias antes, Jonathan, a gente vai fazer alguma coisa? Não. Não, a gente não vai fazer nada, porque não sei o quê. Eu, tá bom, ficava tranquila. Depois eu comecei a ficar esperta. Uma banda meia-noite. Do nada, Balada, um grupo de pagode, uma banda de pagode lá, um grupo de pagode na Vila Olímpia, 10 horas da noite, uma cervejeira do nada, a gente desesperado, como que a gente vai fazer? E teve uma outra vez também, que nós fizemos um negócio bem legal, que foi, você falou assim, eu não quero fazer festa, eu quero alguma coisa que mexa com os valores das pessoas, do abrigo. Legal. Eu acho que o meu medo naquela época era é difícil viver a vida de vendas e não falar de dinheiro, né? Tipo, dinheiro, você tem que ganhar mais dinheiro e tal. Apesar de eu nunca... Acho que você falou sobre construção da cultura, né? Eu acho que a gente nunca quis usar isso como elemento cultural. E eu sempre acho que... Pensa assim comigo. Se eu chego pra você e falo assim, ó... Nath, larga tudo que você tá fazendo, larga a Etos e tal. E bota teu dinheiro aqui, que você vai ganhar 10% ao mês. Que é uma coisa absurda, né? Você vai estranhar, não vai? Por que a gente acha que um funcionário que hoje ganha 5 mil reais por mês, 6 mil reais, às vezes nem ganha isso, você chegar e contratar ele e falar que ele pode ganhar 100 mil reais por mês na tua empresa faz sentido? É o mesmo efeito. Vai ter uns poucos, ou talvez... não as pessoas certas vão topar isso e a chance de frustração é muito grande. Então a gente nunca quis levar para esse ponto de... Eu falo isso abertamente pro time, assim, como cresceu as coisas, né? Eu não construo o G4 para eles ficarem ricos, assim. Quando eu falo ficar ricos, não vai ter vendedor que vai ganhar 100 mil reais de comissão, a não ser que seja uma coisa completamente... Não tem teto a nossa comissão, mas não vai ser assim, né? Então eu nunca quis construir isso e também não gerar essa expectativa neles. Mas o valor que eu quero dar para eles, tendo em vista que a gente contrata uma galera nessa faixa de 20 a 30 ali, né? Para deixar mais simplificado, essa pessoa é instável na vida. Né? Ela não sabe onde morar, ela tá mudando de padrão muito rápido, ela não sabe a carreira, não sabe se vai casar, se compra uma bicicleta, então ela tem onde que ela vai morar, se é a vida corporativa de São Paulo, ou se ela vai para a cidade dela e empreende, ou sei lá. Então eu acho que o nosso papel, uma vez que eles entreguem, é dar essa estabilidade. Então eles moram bem, né, em linhas gerais. Eu acho que eu tenho time de pré-vendas, talvez um dos mais bem pagos do Brasil, assim, se eu pegar empresas parecidas com a gente. Hoje, né, não naquela época, isso é um assunto, inclusive. O time de vendas também, eles são muito bem remunerados. De novo, a gente não tá muito acima do mercado, assim, não é uma coisa muito fora da curva, mas eu acho que é o suficiente para a pessoa ter um lugar legal para morar. Então, todos eles moram ali em volta do G4, né? Vila Olímpia, Brooklyn, etc. Conseguem viajar, então eu vejo agora as férias da minha galera, Europa. Então, assim, tem uma coisa legal, mas... Aquela época eu tinha essa preocupação, né? De que não era para passar só de dinheiro. E acho que levar aquela galera lá para eles conhecerem a realidade de quem não imagina, né? Inclusive, eu acho que eu deveria fazer isso mais vezes, né? Hoje meu time tá grande. Eu não acho que a minha galera hoje tá com esse play só de grana, mas é difícil não ser assim, né? E é difícil criar isso de um jeito tão natural e é difícil também manter, né? Pra não virar mais do mesmo. Porque se vira mais do mesmo, acho que perde muito valor, né? E não sei como que, acho que hoje já tem um desenho, imagino que já tem um desenho muito claro de quem são as pessoas. Mas nós mudamos esse perfil muitas vezes, né? A gente teve muita discussão sobre isso, né? Do SDR, do executivo, como que era e foi mudando. E aí, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. De quando você entrou, primeiro esse assunto é bom. Primeiro que quando ele entrou, ele me deu um trabalho. Vários trabalhos. Muitos trabalhos. Eu fui muito duro, né? Quando eu entrei, eu sempre falo assim, eu acho que eu gerei um impacto no time que eu precisava, mas podia ter dado muito errado, né? Se fosse uma empresa normal, eu acho que... Eu tentava segurar, né? Você falou sobre construção de cultura, eu acho que isso também ajuda muito, assim. Não dá pra você pedir... Esse dia eu tava escutando história de um gestor de vendas exatamente assim. Ele era extremamente agressivo, quando eu falo agressivo, muito competitivo, numa empresa de meio de pagamento grande, e uma empresa
correlata a essa, contratou ele para ele fazer isso. Só que aí ele chegou, começou a botar rotina. As mesmas coisas que eu fiz. Bota rotina, bota responsabilização, bota muito apoio também. Ou seja, bota a vida mais de desempenho alto em vendas. E a empresa começou... Aí os funcionários novos, antigos reclamando. Né, que, pô, o cara vai visitar comigo. Como assim o cara vai visitar comigo? Sim, é o trabalho dele, ver se você tá fazendo bem. Seu trabalho tá te ajudando, na verdade. E a empresa meio que tomou, pô, cara, dá uma segurada. Então, na verdade, você quer alguma coisa e aí você não consegue. E sobre essa troca de perfil que a gente tava falando aqui, né? Falando bom português pra tua galera. Não sei se você fala... Ou você se... Não, então, pode falar o seu bom português. Antes você tinha uma ideia. Quando eu entrei, a minha observação foi... a gente tinha que trazer pessoas... que tinham facilidade de vender coisas caras pra gente que tem dinheiro, né? Porque o produto era de um valor agregado maior, né? Como vender uma Porsche, talvez, nesse mundo de carro. E eu acho que essa é a primeira coisa que foi difícil pra mim ali, porque eu não acreditava nisso, não acho que é isso que pegava, né? Mas no fim foi uma aposta, né? Daí a gente começou a entender os clientes um pouco mais e quando eu conto isso, às vezes a galera fala assim, não... Mas como você fez uma pesquisa... Cara, eu conversei com meia dúzia de clientes nos happy hours dos eventos, eu lembro. Eu vi que os caras, na verdade, eles já nos acompanhavam, boa parte, né? Muito por Instagram, inclusive. E que eles tinham dinheiro. O problema não era uma decisão assim, nossa, eu vou ter que tirar meu caixa e tal. Mas é que eles não levavam muita fé. Então, na verdade, o problema não era convencer ele a pagar, não só, né? Investir muito. Mas era de dar coragem pra ele, né? Daí eu lembro que a gente mudou muito começou a arriscar, né? A gente arriscou, na verdade, né? Mudou. Trazer os jovens malucos e um pouco mais esse clima de startup, de autocrescimento e tal. Foi bom. E esse é um ponto, porque eu lembro que uma vez você falou assim, vendas... Eu lembro que foi uma caixinha que me marcou, sua. A pessoa colocou, vendas, você acha que tem que ter bom perfil de persuasão, não sei o quê? Você falou, não, vendas é ciência. Então, tem um pouco disso, porque no fim você ataca... Pensa assim comigo, se a gente quisesse vender... Me diz o teu melhor produto, Nath. Cultura. Hoje, quando a gente fala, imagina um empresário lá que ele tá com várias coisas, né? Ele escuta caixa é o problema, vendas é o problema. E aí nasceu esse negócio de cultura, né? Que antes ele entendia como missão, visão, valores, talvez, né? Que também tem isso, né? Mas que passa por isso, talvez, né? Aí, ele tá constantemente... E transformação digital, então ele tá constantemente com várias coisas. Como que a gente vai dar ênfase para esse negócio de cultura? Se a gente olhar o que precisa para aquela pessoa. Então, por exemplo, se você é empresário tá ouvindo, entenda a cultura, pelo menos do jeito que eu entendo, o seu time vai tomar microdecisões em todo momento. A cultura que vai ajudar ele a tomar, que você tomaria. Então, eu sempre falo assim, o nosso time, na hora que um cliente fala assim, vou pensar, a sua cultura vai definir se ele vai falar, tá, tudo bem, me liga depois. Ou se ele fala, não, calma aí, vamos pensar junto. Não, como assim? Sabe, essa cultura de não, cara, não desista, ou eventualmente de não desiste no primeiro ponto. Então, se o empresário... Quer dizer que esse pitch serve para todos os empresários? Não. Tem um empresário que, por exemplo, já ouviu, já estudou sobre cultura, e aí outra parada. Talvez ele tentou fazer e não conseguiu. Cultura é difícil, em tese, de mensurar. Então, é difícil até pra gente vender. Porque você fala assim, mas e aí? E assim, que a consultoria, ela te dá o caminho, é o Waze, né? Mas quem vai dirigir é você, o carro é você, o dia a dia é seu. E se você, como empresário, não entende que cultura é importante, não adianta eu fazer um dia de um jeito, outro dia de outro jeito, a minha cultura vai ser essa, né? E eu querer que os meus funcionários façam diferente. Então... Esse ponto de cultura, Nath, você falou um ponto que é que nem, acho que a mesma dúvida que o time de marketing tem, né? Mesmo desafio, né? De, cara, como que eu vou mensurar ir num evento a não ser por vendas? Eu não sou empresário, então eu acho que você tá vivendo muito... Intraempreendedor. Intraempreendedor, talvez é um nome bonito. Mas pensa assim, nada é construído na razão. Eu escutei uma frase que me ajudou muito, assim, meses atrás, que foi... Quando você tá numa trajetória tipo a minha, assim, talvez trabalhando para alguém, ou quando você vem num background mais corporativo, você normalmente tem que ver para crer, né? Você fala assim, entendi, isso funciona para aquela empresa, para aquele profissional, eu vou emular isso, vou repetir e tal, vou usar essa ferramenta, etc. Mas quando você se torna um empreendedor,
Ou quando você começa a arriscar, a gente estava falando aqui sobre o começo né, da minha trajetória no G4, ou nas outras empresas, eu precisei muito mais crer para depois ver, né? Então, a galera que fala assim, eu não preciso de cultura. Cara, talvez você esteja certo. Agora, para e pensa. Direcionar o comportamento do grupo de pessoas que trabalha para você, sendo que você não vai estar lá o dia inteiro e nem tem energia para fazer isso. Parece uma ideia ruim? Não parece. Eu boto um conjunto de regras. Então você já sabe, essa coisa não vai. Quanto que vale a cultura do G4? Não sei, é o valor que a gente dá. Se a gente não tivesse essa cultura, daria certo. E aí, falando de G4 ou qualquer outra empresa, talvez desse. O fato é, a gente tenta acertar baseado no que a gente observa que pode dar certo. Porque se for fazer cálculo sempre, então, eu vou calcular a baixa de turnover. Talvez com cultura seu turnover vai aumentar, porque você vai alinhar melhor a galera. E outra, se a empresa... turnover é quanto entra, mais menos quanto sai, dividido pela quantidade total de funcionários. Então, se eu tenho uma movimentação, tenho uma empresa que está crescendo, eu tenho turnover alto. Naturalmente. Né? Que isso acho que é um erro de conceito. Porque as pessoas falam, mas turnover alto é ruim. E não necessariamente, precisa entender o time da sua empresa. Sim, Se é uma empresa que está em crescimento, vai ter mesmo. Agora, o nível de retenção é outra coisa. E de gente boa, né? A densidade de talentos muda o jogo, né? A gente sabe. Você entrou, eu lembro perfeitamente do seu primeiro dia. Quer falar do seu primeiro dia? Do dia da cultura? Que a gente estava fazendo. Eu acho que foi um processo legal, porque eu nunca tinha... todas as empresas que eu passei tinham essa coisa do book de cultura, né? Então, eu lembro, a RD tinha a questão do A-Team lá, de ser um time muito foda, de confiar em dados, tinha uns 5, 6 valores lá, não me recordo agora. Eu lembro de um muito forte da Conta Azul, de atendimento a cliente, assim, de trazer o momento wow. Ele trazia isso no código de cultura, assim, que a gente propicia isso para os clientes e tal. Contabilizei muito a questão de ajudar o empresário e tal. E o G4, por ter visto, né? E eu lembro que foi uma construção que eu acho que a galera, talvez hoje, acha que foi natural, né? Mas foi pauta de debate. Até o jeito de escrever. Né? Que era importante também. Mas no fim, ali se tinha um direcional de... o que se esperava da galera. E se sabe que um ponto que eu vejo hoje a gente discutindo muito é como que você mantém isso, né? E honestamente, falando para você, eu não falo só sobre G4, né? Ali por estar nas mentorias, eu também acabo conversando com empresas. Eu sempre falo uma coisa para os alunos, que eu acho que eu vivi isso dentro da minha área e vivo isso como membro do G4 e vivi na RD também. Você tem que tomar muito cuidado sobre o que você afirma quando fala de cultura, né? Porque aquilo ali vai virar uma regra. Você pode mudar ela, mas enquanto ela é a regra, você vigente. vai ter... Você pode... deu uma merda aqui, eu vou precisar rever. Mas se o caso aconteceu enquanto aquela regra tá vigente e você não afirma ela, todas as outras morrem, né? Então, eu vejo quando a gente cresceu o time muito, né? E aí, obviamente, outros assuntos vêm. Como as empresas questionam a cultura da empresa baseada em decisões dos líderes também, né? Você falou um pouco sobre cultura. Acho que o que ajudou a gente naquela época a fazer muito bem... Eu acho que a definição, né? Então, e para continuar as coisas funcionando bem, foi também quem estava à frente do negócio tinha uma certa clareza do que não queria, né? Tanto é que acho que todo mundo acreditava muito naquilo, mas mesmo que não acreditava, estava comprado. Então, acho que esse era um ponto importante, inclusive, naquele grupo ali de gestores, né, que a gente fazia parte, que era, tá bom, lá fora a gente se defende, a gente se ajuda, aqui a gente pode se matar, mas a gente tem um objetivo comum, né? Que esse é um ponto legal, porque esse meio aqui de liderança, muitas vezes ele é desprezado nas empresas, né? Muito. Então, o primeiro, o segundo layer aqui, né? Ok. Quem lidera direto o time, se diz. Sendo que são essas pessoas as principais responsáveis de multiplicar isso para toda a base, né? Sem dúvida. Então, acho que cultura eu falo que cultura, de um jeito muito simples, é o jeito que a gente é. Cultura é aquilo que a gente é. E aí, muitas empresas acham que cultura ou é só para fora, então é como que eu trato, por exemplo, o cliente, e sim, mas ou cultura é só como que é dentro da empresa. E não, cultura é como a gente contrata, como que a gente desliga, como que a gente trata um fornecedor, como que a gente trata o cliente, como que a gente se comunica, como que a gente faz processo de promoção interna.
tudo tá ligado à cultura, porque é o que a gente é. E eu não sou só um pedaço aqui e outro pedaço ali, eu sou o que eu sou. É Sim. lógico que me expressando de maneira diferente, a gente muda isso, mas muda baseado dentro de um norte, né? de um norte de comportamentos, né? Que foi essa a nossa grande discussão, para isso não virar um tiro no nosso pé. Né? Eu acho que toda empresa, Nath, que eu vejo que, falando sobre cultura, né? Eu sou da cultura de vendas, né? Então, acho que eu tenho não é uma subcultura, eu não gosto do termo, mas eu tenho que adaptar, talvez, as comunicações de cultura muito para o nosso dia a dia e adaptar, às vezes, a usar ela como ela é, mas de trazer outros elementos também, né? Então, quando a gente fala de cultura das empresas, e aí falando de vendas, eu vejo a grande parte das empresas tem, pelo menos as que eu convivo, ela tem dificuldade de crescimento através de vendas. Né? E aí, quando eu falo vendas, é vender, não o time de vendas, né? Mas vender. Ela tem uma dificuldade. Toda empresa tem, eu acho que em algum momento ela deve. Toda, né? Toda é muita gente, né? Eu acho mas que toda, hein? Na grande maioria, a média das empresas sempre vai ter. Se não está, já esteve. Exato, ela vai ter uma berlinda ali chamada vender mais, né? E ela pouco se preocupa, às vezes, também de adaptar essa cultura ao momento que está ali, né? Então, por exemplo, é super normal uma empresa, quando está nos seus momentos mais incipientes, assim, ela está começando, ela está ganhando tração, ela depender de 1 ou 2 vendedores, né? Porque são os primeiros ou são quem trouxe mais clientes. A gente passou por isso. Você tem isso, né? Como que você vai colocar uma regra que se esse vendedor pisar na bola, você vai mandar ele embora? Você entende? Não? E talvez a sua intenção é animal. De falar assim, não, cara, a gente tem que respeitar, etc e tal. Mas você, na hora que ele cometeu o erro, você vai precisar rever. Então, talvez neste momento de empresa, não faça isso. Eu tenho uma história boa sobre isso, não sei se você lembra. A gente fez, acho que a gente tem 7 valores, se eu não me engano. O último, a gente não discutiu, que é o vendemos a verdade. Porque quando eu entrei, aquilo não era um desafio, a gente começou a acelerar muito, né? Triplicou de resultado muito rápido, a gente começou a ter um time mais agressivo, mais tocar bumba, etc e tal. E o Thales foi lá e botou aquilo lá. Aquilo ali foi uma proteção. Na verdade, foi um recado especialmente para mim, que era o líder da área. Eu falei assim, cara, se você empurrar produto para cliente, vai cair no seu. Não acho que você vai fazer isso aqui, você vai ganhar carnaval no seu nome. Então, os empreendedores estão na frente ali, também ter essa sensibilidade. Cara, tem momentos que você vai ter que olhar mais para custo, é sempre assim, né? Mas tem que olhar mais para vendas, tem momento que é mais para entrega do que vendas. Vai mudar o código de cultura sempre? Não acho. Não. Mas você tem que saber que essas comunicações vai ter que aprender de certa forma, né? Você tem que fazer o ajuste, né? A missão raramente vai mudar, porque você nasceu com isso. A visão tem que ter a mudança periódica, né? Sim. Então, se você não atingiu nunca, tem alguma coisa bem errada. Por isso que é tão importante ter isso muito claro. E os valores, eu acho que a gente tem que ir fazendo adaptação. Esse é um ponto legal. Tem várias pessoas que me perguntam sobre isso. E aí é uma pergunta para você, né? Para entender seu ponto de vista. Como é que a gente faz para adaptar ou para criar uma cultura de vendas baseada na cultura da empresa? Difícil. É difícil quando ela não ajuda, na verdade, né? Então, primeiro, eu acho que entender como que eu usei, né? Você viu eu fazendo isso desde o começo, assim. Eu usei muito a nossa responsabilidade dentro do contexto, né? Então, assim, teu time de people tinha uma missão. O time de finanças tinha outra missão, marketing outra e eu tinha outra. Então, independente do contexto externo, a missão de vender era minha, né? Eu, time. Então, eu botei isso muito pra fora, né? De tipo assim, a gente tem que vender, é a coisa mais importante pra nós. E eu sempre conto, quando eu conto essa história de evolução e tal, você lembra quanto eu fui duro com as outras coisas, assim? Galera, nossa, eu já fiz... Lembro. Eu já cheguei no All Hands e falei que a gente que pagava o salário da galera, né? Essa foi a mais polêmica. Essa foi a mais polêmica. E deu um trabalho. Que, na verdade, foi um exercício de mostrar pros vendedores o tamanho da nossa responsabilidade, não diminuir os outros times, mas que a parte do efeito foi diminuir os outros times, né? E isso mudou completamente hoje, assim. Mas depois de muito trabalho. Mas eu acho que o que você fez foi uma construção, porque muitas vezes você tomava umas decisões que ninguém entendia nada, todo mundo ia contra, e depois todo mundo falava... Faz sentido. Tá, entendi. Então, e você
teve que se manter muito duro para isso várias vezes, né? Essa criação, né? E eu acho que, inclusive, essas mudança de perfil, mudança de rota, porque muitas vezes você também definia, a gente testava muito. Quantas vezes a gente discutiu o OTE, a gente ficava o dia inteiro na sala. Até hoje eu reviso de tempos em tempos. Então, mas a construção disso, porque, eu não sei se era da sua época, mas eu acho que era, que a gente pagava por ligação, Não. né? Quando eu entrei, a gente pagava por ligação. Entendo, mas... Naquele momento... fez sentido. A gente incentivava o que precisava. E aí a gente ia mudando. E foi muito importante como empresa, de novo, a cultura, né? A gente tinha clareza de que nós éramos, naquele momento, uma empresa de crescimento. Então, portanto, a gente estava experimentando várias coisas. E tudo bem. Pessoal, a gente vai experimentar, a gente vai sentir. E talvez a gente mude a rota. Porque eu sinto isso nas empresas. As pessoas falam assim, mas aqui as coisas mudam muito rápido. A gente tá fazendo uma coisa, do nada a gente faz outra. E esse não é o problema. E aí que eu falo pros meus clientes, esse não é o problema. O problema não é você mudar, mas é como você comunica isso pro time. Porque a partir do momento que o time entender que isso faz sentido pro negócio e que tem importância para ele como pessoa, porque nós estamos construindo. Então, para construir, a gente... aqui não deu certo, tem que desconstruir para construir de novo. Aí, ele consegue ter mais clareza do que a empresa tá fazendo. O problema é que eu percebo, não sei se você vê isso, é muito bypass, o tempo inteiro a gente vai fazer assim, agora já... E a gente não... né? Vai lá. Não, e eu como dono da empresa vou lá no SDR, pulo toda a hierarquia e falo, agora você vai fazer tal coisa. E a pessoa faz, e aí vira uma super confusão. Eu acho que esse movimento, Nath, você falou de um ponto, e aí eu lembrei de várias flashes aqui, né? Eu acho que uma das coisas que ajudou, não sei se foram determinantes, mas ajudou nessa história toda, foi... Eu me acho um bom orador pro meu time, né? Especialmente, assim. Então, quando a gente fala de cultura, a gente passou por isso agora. Você vai lá, faz um plano estratégico para a empresa, e aí você fala do mundo que a gente pode conquistar. Isso é motivador para a parte das pessoas. Quando um funcionário, vou botar funcionário, um colaborador, um prestador, sei lá, chame como quiser, ele tá vendo o dono da empresa, a dona da empresa, comunicar algo, ele sempre, 100% das vezes, ele vai querer entender como que aquilo é bom para ele. Então assim, ótimo, estamos crescendo muito. Ótimo, legal, estou no lugar que cresce. Vamos pra lá, vamos conquistar o mundo. Ótimo. E sempre em algum momento tem que vir, aí eu, né? Então, essa comunicação da cultura, a mudança que você falou, né? Essa gestão de mudança. Cara, a gente antes vendia X, a gente vai vender Y, ou a gente antes entregava X, vai entregar Y. Se a gente não trouxer ou não pensar num forte argumento para mostrar que aquilo é bom para o time também, certamente a gente vai perder a mensagem. Ou se aquilo não é bom para o time, você vai ter que falar. É loucura. Acho que uma das grandes coisas que eu aprendi nos últimos anos de gestão foi gestores de pessoas como um todo, deixam as pessoas pensarem por si só. Sozinhas. A gente acha que o óbvio não precisa ser dito. Exato. Então, quantas conversas, e eu sempre falo assim, depois que você me abandonou no G4, eu tive excelentes parceiros de people, eu sempre fui muito próximo, talvez o time que eu mais seja próximo hoje, até hoje, mas eu senti muita falta de ter essa orientação que você era muito boa fazendo, né, que, a gente ia lá, desligava alguém, você que fazia aquele acolhimento, que é incrível pra quem demite, né, deve ser um saco pra quem ouve, mas pra quem demite é muito bom de não ter que ficar com aquela carga ali, mas... Por quê? Porque a gente sempre apostou desde aquela época a ajudar as pessoas a pensarem sobre a vida delas, né? E isso também vem a comunicação da mudança, né? De falar assim, cara, a gente tá indo pra lá, nunca vai ficar mais fácil. Esta é a realidade, nunca vai ficar mais fácil. Assim como você também vai ganhando valor e você vai chegar em um momento que você vai poder escolher se aquilo continua fazendo sentido. Eu só gostaria que você me comunicasse para talvez eu tentar te ajudar, mas no fim sempre tem essa coisa. E a verdade é que hoje a gente trabalha tanto o empresário, né? Falando do meu realidade, o empresário, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu lembro que todas as aulas que eu dou, a gente traz pontos duros, às vezes, ali, de, cara, tem que entregar a performance e tal. Essa pergunta do turnover, voltando, sempre vem, qual que é o seu turnover e tal?
Eu acho que o turnover que eu tenho hoje, ele também é um alinhamento de expectativas das duas pessoas, assim. Eu já tive gente que pediu para sair do G4 falando que, de fato, que queria trabalhar de casa. Eu não vou dar para ele isso, assim. Eu não acredito nisso. Eu torço que as empresas continuem conseguindo ser assim, porque isso abriu as portas muito bacana, mas para mim, dados os meus desafios, eu não acho que é uma positiva ferramenta. Então, quando a gente fala sobre mudança para o time, a gente tem que pensar sobre o ponto deles, sabe? E eu acho que toda vez que a gente deixa as coisas mais difíceis e que a gente tentou ajustar, mas não ajustou para a galera, você precisa dizer, fala, turma, eu sei que a gente continuar com o mesmo número de pessoas precisando entregar 5, 10% a mais de, sei lá, de projetos, etc. Eu sei que isso é ruim para vocês. Por que eu estou fazendo isso? Por estas razões, sei lá, meu custo está alto, eu acho que tô indo por um caminho como empresa que talvez não vai ter empresa, então... E eu acho que quando você é pequeno, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que essa é a conversa que se tem que ter. E aí quando eles... Isso é perfeito, Jonathan. E aí quando as pessoas... Nossa, eu nunca te chamo de Jonathan. Pois é, tá estranho. Achei Você tá na frente das câmeras. Me chama de John. Né? John. Então, mas quando... exatamente. Quando eu vejo um cliente falar assim, mas aí se eu falar assim, eu vou perder as pessoas. Eu falo, que bom. Que bom que você... Porque essa pessoa não tá com você de verdade. Porque se ela tiver com você de verdade, ela vai. Ela vai. Ela vai falar, eu tô com você. Eu posso não acreditar ainda, mas eu tô com você. Né? Então, quando você faz isso, você até dá uma peneirada pra saber quem realmente tá. Faz parte. Muitas empresas continuam com pessoas que não são boas pessoas pro negócio, mas tá lá desde o começo, mas tem uma gratidão como pessoa. Aí eu falo, se você não quer demitir, então promove pro mercado. Então, e você sabe que é louco? A gente aprendeu muito isso, né? De grau de maturidade da empresa. Lembra que esse era o termo que a gente usava quando a gente passava de fase e a pessoa não passava, ou o processo ou a tecnologia não passava. Sobre essa questão de comunicar, Nath, até se os meus vendedores estiverem me escutando aqui, ou meus gestores... Eu espero que estejam. Eu vou falar uma coisa que eu já disse para eles, vou agora reforçar, porque daí fica para a eternidade aqui, né? Toda vez que um vendedor tá ganhando super bem, então, sei lá, ele tá numa fase boa, ou, pô, a empresa tá prosperando e tal, legal, e ele tá ganhando bem, e ele não vem discutir futuro comigo, preocupado com o futuro, e quando ele tá mal, ele quer falar sobre futuro, eu não converso. Você sabe como eu sou aberto para falar com o time, assim, eu boto na minha agenda muito desse exercício. Eu acho que faz parte do meu papel, inclusive. Eu acho que você faz mais isso até Talvez esse é o meu papel principal hoje, se deveria ou não sei, mas o fato é que isso ajuda, pelo menos no nosso contexto. Mas vendedor meu, que tava super bem, sei lá, passou 3, 4 meses, estourando, felizaço, né, tomando boas decisões de vida, feliz, profissionalmente falando, com muito desafio, mas feliz. E depois, quando começa uma maré de desafio, seja pessoal, seja profissional, aí ele quer falar comigo sobre o futuro, não vou falar, cara. Aliás, se eu for falar, vai ser no meu tempo. Não vai ser, tipo assim, eu não vou hoje almoçar com você. Claro, quando é uma coisa pessoal, eu paro tudo que eu tô fazendo pra tentar ajudar, como eu já tive várias, né? Você acompanhou várias dessas, inclusive. Mas esse empreendedor também deveria ter isso, sabe? Porque é uma relação junta, não tem jeito, assim, é uma relação que deveria ser simples, né, porque eu pago um tanto, você faz o tanto que eu imagino que você deveria ser, mas a realidade não é essa, né? Não. Então, e também ao contrário, né, a gente nós como profissionais usamos as empresas como ferramenta de crescimento nosso, seja preenchimento ali de um propósito, seja dinheiro, seja vida, seja tal. Então é uma relação que precisa haver. Agora, se só dá pra mim no momento que tá ruim, no momento que tá bom, não sei. Tem que ser retroalimentado. Né? E o fato a grande maioria das pessoas vai te largar quando você estiver fudido. Essa é a real. Agora, sabendo que isso é uma realidade, você precisa deixar mais claro as coisas, talvez, né? Essa comunicação, eu lembro que a gente sempre fez isso muito bem com o time, né? Eu, por exemplo, na última conversa, eu tô usando uma estratégia de comunicação com eles, porque a gente tem vários desafios, né? Um se apresenta e tal. Então, na minha primeira conversa com eles a cada mês, eu trato um assunto. Antes eu trazia vários, né? Eu ia pegando ao longo do mês, isso aqui deu problema, isso aqui deu problema. E eu vomitava tudo no começo do mês no sentido de educação. Eu mudei nos últimos 2 meses e eu pego um assunto. O assunto desse mês foi reclamação.
Então, eu escutei ao longo, não só do mês passado, mas de vários meses, muito essa questão de reclamação. Claro, os nossos desafios estão crescendo, então, naturalmente, você vai ter essa insegurança. Eu também tenho desafios. E eu falei pra eles assim, eu falei, pô, o quanto se entende, se compreende a reclamação, e eu acho que aí quando você vê um pouco de justiça, mas ao mesmo tempo, você que é adulto, cara, sabe, tá na sua mão mudar ou colaborar para que aquilo funcione. Eu tive um liderado meu que quando ele foi fazer a despedida dele, ele falou, num tom de motivação pra galera, fala, galera, eu também não concordo com um monte de coisa, faria várias coisas diferentes, mas a vida é assim, vamos continuar, tem essas partes boas e tal. E eu lembro que eu usei ele como exemplo, eu falei, cara, isso não agrega nenhum valor pra mim. No sentido de você viver e vendo ali junto comigo, nós somos a mesma empresa, cara, nós estamos tendo o mesmo desafio. Você vê uma série de coisas e você não me trazer, pelo menos, pra que eu saiba, se eu não vou fazer nada, se eu vou pegar e jogar aquilo lá fora, faz parte da minha escolha. Agora, se não trazer também, não vai conseguir nada. E aí lá no final fala, ó, não concordava. E a galera que... A real tanto os empresários quanto o time não fala. E aí fica puto porque um não resolveu o negócio do outro. Cara, eu sei que é difícil conversar, eu sei que é difícil falar, mas todas as coisas boas que a gente fez, que eu fiz pelo menos liderando pessoas, foi quando eu entendi o que aquela pessoa queria ou o que ela não gostava. E eu acho que isso não é nem só você liderando pessoas, te conhecendo, como eu acho que eu conheço um pouco, com todos, né? E as pessoas não estão acostumadas. E como você fala, e você também não leva pro coração, falou, acabou, né? Isso até a pessoa entender que é assim, porque a gente não é... acho que pela nossa cultura, de modo geral, né? Vai todo mundo com dedos, assim, pra falar. E você fala, né? Sempre falou. E esse era um ponto, né? Quando a gente tinha as nossas reuniões, você falava, ficava bravo. Até hoje eu sou assim. Nossa. Vermelho. Nossa, eu fico puto, eu não consigo. Um dia eu acho que eu vou chegar... Você sabe que esse é um dos grandes pontos, assim, a gente fala sobre... A gente tem um valor chamado jogamos o jogo abertamente. Eu sei. Esse, pra mim, é o valor... Eu acho que toda empresa coloca um certo ponto de transparência, coisas assim, mas né? é difícil viver. Eu acho que ele é o mais difícil, assim, porque... Você, como empresário, uma hora vai ter que segurar uma informação, vai ter que dosar um pouco a pílula, porque não faz sentido para aquele ambiente aquela informação. Agora, você eventualmente, que nem o caso que a gente está, a desarmonia na organização, ela tem um preço para o G4 hoje muito alto. Toda empresa, né? Tem. Mas acho que dentro das proporções de... Pô, se a gente não tiver as áreas trabalhando juntas, essas coisas assim, vai dar merda. Não tem como. A gente não consegue fazer o que tem que fazer no nível que precisa fazer se a gente não trabalhar 400 pessoas ou 500 que seja juntas. Não acho que a gente vai ser amigos, mas a gente vai trabalhar junto. Sabendo que isso é uma realidade, qualquer desvio é muito ruim. Tem uma proporção muito grande. Como que você alinha isso? Então, por exemplo, o meu jeito de alinhar isso é falando. Esse é o melhor jeito? Eu não sei. Porque hoje se discute assim, o jeito de falar importa. E é fato que o jeito de falar importa. Mas o que é mais importante? Um jeito errado ou um silêncio? Aliás, o que é pior? Então, o que a gente está levando para os nossos times? Assim, que o falar é o problema? A forma como você lida com o que se fala? Ou o jeito que você fala? Ou o silêncio, por vezes? Às vezes fóruns... são diferentes. Então, eu sempre tive a lógica. Você sabe o quanto eu não gosto... não gosto é uma palavra doce aqui para falar de reunião. Eu não gosto de fóruns, etc. e tal. Apesar de entender a importância deles. Se você me chamou para um lugar, se você não quer que eu fale nada, me avisa antes. Porque assim, se eu te chamei para ver uma apresentação minha, eu vou querer que você diga especialmente o que você acha que eu deveria ter feito melhor. Agora... Se você me chamou e não alinhou que eu preciso ficar quieto, eu não vou conseguir, porque a discussão, e quando a gente pensa em negócio, se as pessoas estão no vetor certo, por mais que elas entendam o mundo de jeito diferente, tá tudo bem. É o seu jeito, o meu jeito, como a gente já teve várias discussões sobre isso, inclusive. Mas queremos a mesma coisa. O problema é quando elas não querem a mesma coisa. E aí eu acho quando elas nem têm clareza que não querem a mesma coisa. Exato, que é uma discussão mais atrás, né? Porque eu lembro da gente, assim, ó, isso é muito engraçado. Várias vezes a gente reunião de diretoria. Vocês ainda têm a reunião toda terça? Sim. A gente tinha uma reunião toda terça. E aí, às vezes, começava todo mundo falando, e o Jonathan quieto. Aí ele, do nada, todo mundo falando. Aí você, gente, deixa eu falar uma coisa. Vocês não vão levar, vocês vão a lugar nenhum falando tudo isso.
por que vocês querem? Qual é o objetivo disso? Aí ficava todo mundo assim. Aí você já falava, eu não vou continuar ouvindo, porque não faz sentido isso aqui. Porque eu acho que os fóruns, não é que eu valorizo meu tempo, assim, não é esse o meu ponto. Porque, inclusive, eu desperdiço meu tempo com várias coisas que não faz sentido. Então não é esse o ponto, mas a nossa cabeça, na minha visão, ela é limitada de coisas pra pensar. E pessoas mais ansiosas, assim, né, mais overthinkers, assim, cara, se você jogar uma coisa... Se você me falar um problema da sua empresa agora, Nath, eu posso não pensar naquilo todo dia, mas aquilo é meu agora, né? Eu escutei uma vez uma história que um diretor de uma grande empresa, um estagiário chegou, passou por ele, né? Aquelas histórias de empresa, mas acho que mais pra ilustrar, e falou pra ele, puta, tá rolando aquele problema lá na empresa. E imagina que ele tem 15 hierarquias até chegar a ele, aquele problema é muito pequeno. E esse cara vem numa reunião, chama uma das pessoas que responde pra ele e fala, e esse problema? E o liderado fala assim, não, cara, você não tem que tratar esse problema. Ele falou assim, não. Aí que tá o problema. Quando vocês me falaram sobre o problema, ele se tornou meu. Eu posso escolher não resolver, mas chegou até mim, então ele virou um problema. Então eu sempre tento fugir, e acho que fugir é a palavra mesmo, assim, não é evitar. E acho que esse é um traço cultural de empresas que crescem muito, assim. Se nós tivermos, e eu vejo isso, né, no meu ambiente hoje, se nós tivermos sempre o time ou as pessoas preocupadas com muita coisa ao mesmo tempo, a chance da inércia, né, de você ficar travado é melhor. Agora, você tem um valor de transparência. E acho que se a gente não joga o jogo junto, né? Você tá preocupado, beleza. Cada um preocupado dentro do seu quadrado, de novo, por um objetivo. Sim. O problema é quando a gente não alinha direito esse objetivo e cada um acha que é uma prioridade, que essa é uma grande realidade na maioria das empresas, essa falta de alinhamento entre as áreas. Então, se eu sou people, acho que você sabe que eu sou um pouco assim, né? Eu nunca achei que meu entregável era só contratar gente na hora certa. Quantas vezes eu passei na sua área e você falava pra mim, eu acho que tal pessoa não tá bem. E eu ia lá e descobria o que estava acontecendo, voltava com você, a gente pensava em alguma coisa juntos pra poder apoiar. Eu acho que é isso, assim, é o mesmo jogo. Não é só contratar, não é só medir o NPS da empresa, não são só essas métricas, mas tem algumas coisas que não são tangíveis e que fazem muita diferença no dia a dia. Estou falando de people, mas acho que em todas as áreas, né? Se vendas, olhar só para vendas e também não entender... Entrega, finanças. Eu acho que o que ajudou muito, Nath, eu acho que primeiro a minha maturidade, eu fui ganhando maturidade ao longo desse tempo. Eu acho que os valores da pessoa contam muito, né? Você sabe, eu sempre tive uma boa relação com a Ju, por exemplo, até hoje. Eu também. Né? A Ju, head financeira do G4. Beijo. Então, você é maravilhosa. Talvez a minha mãe é de finanças, né? Então, eu sempre vivi o mundo do lado de finanças nos trabalhos dela e tal. Mas, respeitar o trabalho do financeiro, que no nosso contexto, naquela época, especialmente, não era muito glamuroso, pelo contrário, né? Era nele que caía toda a parte... Tudo ruim, acho que o seu time, durante muito tempo, passou por isso também. Então, todos os times acessórios a vendas, vamos dizer assim, sempre teve essa segunda, terceira, quarta opção naquele momento, né? Pra mim, tudo que envolveu isso é sempre a gente não entender que as pessoas têm o mesmo objetivo final. Então, se eu fosse, por exemplo, eu tenho isso na minha área, eu tenho 4 times, são 130 pessoas quase, e os 4 times defendem o interesse de cada um de um, então cada um tem a sua meta, cada um tem suas responsabilidades e tal. É natural para eles que eles tenham dificuldade de olhar para o cara do lado. Eu vou conseguir resolver isso? Não. Porque ele é cobrado pelo business dele. Agora, se eu deixar que isso seja assim, só vai piorar. Então, quando eu chegar e falar assim, time X, você vai perder esse vendedor porque eu vou botar ele pra lá. Aí ele vai ficar, puto, não sei o que, você tá me tirando recurso e tal. Então, essa comunicação do objetivo ao mesmo tempo, eu acho que os grandes desafios das empresas que começam a crescer, tem muita área, tem muito cacique, né? Tem muito chefe aí, desalinhamento de interesse. Só que o desalinhamento de interesse também vem na forma que você cobra a pessoa. Né? Não adianta você chegar e falar assim pra mim, olha, o seu papel, Nath, é apoiar o desenvolvimento, time de people, né? Apoiar o desenvolvimento, densidade de talento dentro da empresa. As pessoas aqui precisam ser melhores. E, obviamente, precisam querer ficar aqui. Ótimo. Isso é um bom desafio. Agora, se esse desafio que você vive não for um desafio importante pra mim em vendas,
Se alguém não me vender isso, você vai vir pedir a agenda pra mim, eu vou falar, não. Sabe? Vou tentar fazer uma coisa, eu vou falar, não. Ai, que bom que você sempre teve agenda pra mim, né? Exato, mas é porque eu via. Qual que era a minha tese? E eu acho que eu ainda tenho muito a desenvolver nisso, né? Esse dia eu tava falando com a minha terapeuta, eu falei assim, pô, eu ajudo as pessoas nisso. Ela ficou maluca. Ela falou assim, você é todo ferrado de cabeça. Como que você ajuda as pessoas? Ela falou, você tem que indicar terapia pra elas e tal. Ter um serviço disso. E a gente tem, né? Exatamente pra isso. Só que se a gente não entender que isso é um desafio, e eu acho que eu entendi muito rápido que, sabendo com a minha cabeça de vendedor da época, eu falei assim, cara, eu sei os desafios que eu vou passar. Metade do nosso time vem de fora do estado, então, ou da cidade, então naturalmente eles vão ter um desafio enorme de saudade de casa, desvencilhar com amigos, família, a idade que o meu time tem, de 20 a 30 mais ou menos, é a idade que os pais estão mais velhos. Quando normalmente começa a aparecer doenças, né? Enfermidades em pessoas, normalmente é entre... Eu tenho pra mim que é dos 50 pra cima, que você começa a ter um pouco mais de dor, você começa a ter que operar coisas que você não operava antes. Tem a própria carência do abandono do ninho. Naturalmente, né? Tem vários efeitos aqui. E, ao mesmo tempo, aquele ser humano ali, ele tá definindo a vida dele na cabeça dele. Ele tem 25 anos, 23, 25, e ele fala assim, bom, eu vou trabalhar o resto da minha vida. Eu não vou ter aquela casa que eu achei que eu ia ter. Eu não vou poder viajar como eu vejo no Instagram, eu não vou poder treinar como eu gostaria de treinar, eu não vou ter no banco 12 meses de reserva de emergência. Nossa, um apartamento em São Paulo custa milhões, como que eu vou pagar isso com o salário que eu ganho? Então, essa pessoa está se encontrando ali também, né? E quem que pode ajudar isso? Não são pessoas que, na minha visão, não são pessoas que não são formadas para fazer isso, entende? Então, a relação que a gente sempre teve, né, e eu sempre busco essa proximidade com people, foi, normalmente as pessoas que estão em people têm na formação isso, né? E às vezes, por mais que ela não seja talvez a melhor nisso, ela sabe como fazer, porque pode parecer que, não, senta com a pessoa, dá ali uma ajeitada, 2, 3 conselhos e tal. Não é assim. Tem muito mais coisa por trás, e acho que a gente descobriu várias dessas ao longo do tempo, né? E eu sempre levo isso pro time, assim, é uma coisa que a gente vai sempre valorizar people, uma vez que a gente dê valor pra people, mas que people tenha um papel dado a ele. E eu acho que os empreendedores também pegam muito isso, né, Nath? Eu vou pegar lá a Natália vai ser minha diretora de pessoas e ela vai ganhar o espaço dela. Não, meu amigo. Você vai ter que... Você fala assim, galera, agora ela tem espaço, quem manda nessa porra é ela, porque se você não fizer isso, até você conseguir... eu vou conversar com todos os diretores para ficar amigo deles. Eu vou, assim, abrir mão de 2, 3 coisas para eles verem que eu... Sabe? Puta, imagina quantos meses, anos, talvez demore. E nem chega. Talvez nem chega, porque nesse meio do caminho você perde credibilidade. Então, e a galera perde velocidade nas coisas, né? Eles falam assim, o RH vai vir aqui pra, sei lá, fazer bandeirinha de São João. É isso. Cara, é o abraçar a árvore que eu falo. O RH quer abraçar a árvore. E assim, eu acho que toda pessoa que é cuidada, ela normalmente gosta. Então, quando você tava falando do Rafa de Facilities lá no G4, assim, quando você tem um time como o do Rafa, que, a cadeira tá quebrada, o monitor não é bom, o ar-condicionado tá disparo em alguns lugares, a mesa não é boa, e ele traz essas coisas, precisa comprar o chopp lá, precisa preparar a festa da galera, e a turma ajuda. Tem gente que vai olhar aquilo ali e fala assim, o mínimo é o seu papel cuidar de cultura. Não fez mais sua obrigação. Não é, cara. Você tem que chegar e dizer, galera, assim, a comemoração é nossa. Se a gente quiser, a gente que se vire. Os caras estão nos ajudando. Então, entender essas duas coisas ao mesmo tempo, não sei, para um negócio do tamanho... Qualquer negócio, na verdade, não tem como. Eu não sei se você lembra, mas eu tinha tanto isso dentro de mim que no final do mês eu fazia meu time ficar lá. Eu lembro. Ficar lá no comercial. A gente vai ficar junto. Eu lembro. A gente não tá vendendo. Se precisar, a gente vende. Não, mas a gente vai ficar junto. Né? Eu lembro várias. Isso acho que era muito... Foi muito bom e importante pra gente também. Porque a gente tava ali naquele meio, a gente crescia também como pessoa. Mas quando a gente ia contratar um vendedor, a gente vendia a verdade pra ele. Porque você vive, né? A gente não... Eu nunca... Acho que em nenhum momento do G4 eu falei acho que na minha vida, porque eu sou assim, né? Nunca vou falar pra você assim, essa vaga é assim, e não vou falar
o parte assado ruim, né? da vaga. Sempre vou Sim. falar as duas partes. Isso era uma coisa que a gente sempre falava, e acredito que vocês ainda falam, olha, que a gente trabalha pra caramba. Muito. Aqui é isso, faz sentido pra você? Tanto é que nós tivemos alguns casos assim, né? De pessoas que, faz. Mas aí entrava nos primeiros dias. Eu não sei se você lembra, não sei se aconteceu depois também, mas teve gente que no primeiro dia desistiu. Existiu. Você lembra? Você sabe que eu acho que esses dias eu tava vendo eu não lembro quem foi lá no escritório, daí falou assim pra mim, nossa, eu achei que vocês eram muito mais duros, que a galera trabalhava aqui, eu fiquei imaginando aquele meio regime militar, sabe? Porque do jeito que vocês se comunicam e tal, eu acho que corrobora um pouco com o que você falou, assim, porque a gente ainda faz isso, né? Acho que é uma frustração enorme quando a gente fala pra pessoa como é e ela chega ali e fala assim, isso aqui não é pra mim. E vai ter, né? Quanto mais gente eu contratar... Não, e quando as pessoas me falam isso, eu falo, não, a gente trabalhava pra caramba, mas a gente se divertia pra então, caramba, e eu na acho mesma que proporção, se essa não é a mais, vida ali, né? A gente é intenso, a gente nunca tá na metade, a gente sempre tá ou muito estressado, ou a gente tá realmente desopilando das coisas, né? O que é difícil pra quem normalmente quer buscar uma vida equilibrada, né? Acho que uma mentalidade equilibrada. A gente tem esse desafio, uma das coisas que, à medida que foi crescendo, e foi o mesmo problema que eu já vi em outras empresas, a gente aliviou muito nos primeiros sinais. Então, a pessoa... Tolerou, exatamente. Então, segunda semana, terceira semana, o primeiro mês, a pessoa cometeu erros que a gente sabe que vai dar problema depois, né? Talvez não para ela, mas no ambiente dá problema e a gente tolerou. Então, de uns 6 meses para cá, a gente tem tido momentos um pouco duros durante os primeiros dias ali, o primeiro mês especialmente. Então, eu escutei essas coisas que às vezes eu fico acompanhando, sobre um feedback da entrevista. Eu botei isso em mim, escutei, porque, vamos ser honestos, né? Você entrevista alguém, tem pontos ali que você ficou, pelo menos... Dificilmente você vai falar, nossa, que maravilhoso. Ou se fica tudo maravilhoso, você fala assim, é muito bom pra ser verdade, né? Uhum. Então, o que a gente tem testado, especialmente na minha área, a pessoa entra, no primeiro dia que ela entra na área, ela faz um onboard lá e tal, ela entra na área, é papel do gestor dar o feedback negativo da entrevista. Ah, que legal. Então, assim, cara, você entrou... mas eu vou te falar, tá? Você falou muito. Eu vi você falando sobre o quão organizado você é na vida. Eu não vi isso no trabalho. Nossa, isso é muito legal. Você não soube trazer exemplos. Isto é um ponto de atenção pra mim. Isso a gente tem que resolver. A gente fazia isso na minha época, mas de um jeito um pouquinho diferente, mas com esse objetivo. Não era sobre a entrevista, mas era os primeiros dias, alinhamentos. Né? Você lembra que era uma pesquisa que a gente chamava de radar? Lembro. Era justamente pra gente ajudar, né? Pra gente poder ter clareza de onde não tá indo bem e aonde tá indo bem também. Sim. Né? Aonde que a gente tem potencial aqui. Porque se com, sei lá, 15 dias já deu o sinal e você não falou nada, tende aquele problema a aumentar. Total. Né? De novo, a comunicação, né? Ô, John, e pensando no comercial, assim, por exemplo, eu que comecei, nunca tive nenhuma expectativa de ter empresa na minha vida e vendas, que eu fazer venda, imagina. Sempre falei, não é pra mim esse negócio de vender, né? Até eu ter que vender. O que é vendas pra você? Então, aí depois eu comecei a entender que eu vendo o tempo todo na minha vida. Quando eu tô fazendo processo seletivo, eu tô vendendo. Essa é a provocação. As pessoas... Eu era assim, tá? No começo da minha carreira, eu fui da Nestlé durante quase 3 anos. E eu lembro que eu abominava vendas. Pra mim, vendedor era aquele cara que... O chatão, né? O chatão, o que enganava. Eu lembro que eu tinha muito nisso, assim. É o malandro. E, pô, eu sou zero esse perfil, né? Mas... eu acho que é uma desconstrução, assim, né? De entender o que é vender algo pra alguém. E, na verdade, eu acho que as pessoas muito mais... Não sei, você é psicóloga, né? Você sabe mais que eu sobre essas coisas. Eu acho que as pessoas têm muito mais vergonha do que medo. E vergonha de julgamento. É isso. E se ele me perguntar e eu não souber? Ou vou falar que eu vendo? E se ele achar que eu tô enganando, né? Acho que acreditar no que você vende é muito importante, né? Nesse caso. E se é ruim, melhora. Pensa assim, ó. Está no seu controle a percepção da pessoa? Pouco. Mas está no seu controle melhorar muito a sua entrega, né? Eu vejo esse começo, né, das pessoas... A gente tem muita gente que sai lá para empreender, né? Você foi uma delas e tal. Acho que talvez você foi a que fez mais do jeito certinho, né? Você construiu uma empresa de fato.
acho que as pessoas acham que alguém vai vender por eles, inclusive, né? Quando você pega empreendedores médios que já estão com a empresa consolidada, eles normalmente têm desafio de vendas e a primeira coisa que volta para eles, eu sempre pergunto a mesma coisa: qual foi a última vez que você vendeu? Né? Porque, cara, a sua empresa nasceu, chegou até onde chegou porque tinha também você. Lógico que você não pode ser o responsável por vendas, cada vez mais. Tem pessoas que vão fazer isso melhor que você, mas você nunca vai deixar isso de lado. Assim como você nunca vai deixar de lado finanças, pessoas. Não existe isso, sabe? Porque o coração, ninguém vai vender melhor que você, né? Agora, tem um outro lado da moeda. Você nunca vai vender mais que 100 pessoas. Então, no 1 a 1, você é imbatível. Mas 100 vendedores vão vender mais Com certeza. que você. Com certeza. Agora, você precisa ajudar nisso. Essa cultura de vender, eu lembro que... Eu acho que é difícil quando você tem um produto ruim. Eu escuto muito isso quando eu entrevisto as pessoas, quando as pessoas chegam no G4 e elas falam muito sobre assim, puta, eu não acredito no produto que eu vendo. Principalmente quem trabalha em finanças tem isso muito forte. Quando eu falo finanças, não é só ações, bolsa e tal, é tudo que é crédito, banco, sei lá, produtos assim. Elas não conseguem externar muitas vezes isso, mas quando elas veem, por exemplo, depoimentos positivos dos alunos do G4 ou recebem mensagem, porque acaba criando uma relação ali, eles acham incrível. E normalmente eu vejo que é a primeira vez que ele tá vendo aquilo. Sabe? Um cliente agradecendo, a gente se falava isso, né? Pô, o cara tá me agradecendo por eu ter arrancado 30 mil reais dele. Mas é porque isso, você cria um produto que ajuda. Você tá resolvendo uma dor. Resolvendo a dor. Agora o fato não vai agradar todo mundo, sabe, Nath? Então, eu acho que pra quem tá empreendendo e olhar vendas, pensa assim, ó, você não quer deixar a sua empresa na mão de alguém. E não no ponto de vista pejorativo de você correr risco. Pensa assim, uma hora você vai ter que salvar ela. Sim. Você tem que estar pronto para salvar ela. Venda certamente é o caminho mais E você tá vendendo curto. o tempo todo. Tá vendendo o tempo todo. Então a Tá gente vendendo tá pro fazendo seu aqui, time. você tá aprendendo. E eu falo pra galera, imagina que é assim, ó. Por exemplo, tem 2 visões sobre vendas que talvez ajude a galera a entender melhor. Olha as 10 últimas reuniões de vendas que você fez. Tem reunião que você fez lá para fazer contrato e tal. Quantas você fechou? Tem empreendedor que fala para mim assim, nossa, eu fechei 8. Com orgulho. E eu falo assim, isso é bom. Olha que legal, você fez uma boa... Mas isso é ruim pro seu negócio. Se você fecha de 10 reuniões, você faz mais que 3, 4, você só tá falando com quem tá pronto. E o mar azul do negócio tá em quem ainda não tá pronto. Então, sempre vai ter menos gente pronta para comprar do que gente indecisa. E como que faz, John? Porque eu comecei, como eu não sou uma pessoa em tese da cadeira de vendedora, eu comecei muito no que é mais confortável, porque agora que eu tô começando, né, a Ethos tá começando a buscar mais. Sim. Mas nós sempre recebemos muitos leads. Sim. Então, muito dos meus relacionamentos. Sim. E aí, eu fiquei muito confortável nesse papel, Natural. porque eu me sinto muito mais confortável falando da minha história, porque eu venho contando da minha história, e hoje o time, a Natália, quando a gente começou, né, a Ethos não tinha história, a Natália tinha história. Sim. Agora a gente tá com quase 1 ano, inclusive nós estamos com mais ou menos 50 clientes. Que legal, parabéns. Nesse merece. 1 ano, obrigada. Então, agora a gente tem história pra contar. Sim. Tá mais fácil. Mas naquele começo era a história da Natália. Justo. Né? E aí eu comecei muito por esse caminho. Primeiro que eu acho que a gente precisa traçar essa estratégia de onde eu tô, do ponto A para o ponto B, de onde eu estou para onde eu quero ir, como que eu vou fazer isso. E também mapear quais são os riscos desse caminho. Você acha que esse é o melhor jeito? Porque Eu agora acho que sim. eu vou trabalhar mais no meu outbound. Eu acho que sim. E aí muda o meu pitch, muda a minha estratégia, muda o perfil do meu time no aspecto de como atender esse cliente, porque enquanto é relacionamento, são pessoas que me conhecem, claro. É outra coisa. Mas quando é um cliente que é o meu oceano azul, aquela empresa, poxa, tem 1 milhão de oportunidades lá dentro. Muito maiores, né? Mas eu também estou sendo validada de outra maneira. Sim. Eu acho que assim, Nath, separando as coisas para tentar explicar. A jornada de compra de alguém é sempre a mesma. Então, para e pensa comigo assim. Tudo que se compra na vida
Você tem a jornada lá do começo disso, não importa, até você pagar. Meio que se tem essa jornada. A diferença é onde você encontra o cliente na hora que você começa a falar com ele. Então, por exemplo, a jornada da pessoa que te conhece, que vem indicada por alguém, ela passou por isso não importa pra mim, e talvez demorou anos. Até chegar ao ponto de alguém indicar ou ele pedir a indicação e chegar até você. Então a diferença é que ele chegou num momento mais avançado. Mas aquela parte de trás existiu. Existiu. O que normalmente as empresas fazem é que, à medida que elas vão crescendo, elas têm que atacar muito mais o ponto inicial. Né? Então a indicação normalmente ela está num ponto mais final daquela jornada e pô, incrível que isso continue sempre acontecendo, tem que trabalhar para que isso aconteça, mas é entender que você vai cada vez mais ser hábil a vender lá para trás. Então na prática não muda a jornada, o que muda é o jeito de fazer, né? Então uma das coisas que ajuda muito a gente a vender mais lá, eu aprendi desde cedo sobre vendas, é a partir do momento quando você se conecta com o cliente, você precisa entender onde ele está. Então, no G4, por exemplo, a pergunta que a gente faz isso é: como que você conheceu o G4? Essa pergunta delimita praticamente tudo que a gente vai fazer depois, a forma como a gente vai conduzir, tudo que a gente conduz, apresentação, vendas, etc. Então, imagina, se a pessoa chega e fala para mim assim, meu sócio já fez. É uma conversa dali adiante. Ah, eu vi um anúncio de vocês, nunca tinha ouvido falar, mas me chamou a atenção esse curso, tal, ou essa ferramenta, enfim. É a mesmo, eu peguei ela no mesmo momento, as duas entraram para mim, chegaram pela mesma porta, vamos dizer assim, mas uma tá lá atrás, porque ela não me conhece, então eu vou ter que dar passos atrás, baseado naquela pessoa, como que eu dou esse passo atrás, para construir o momento. O que a gente tem que entender é, o momento é igual para todo mundo, então tem uma metodologia de vendas, uma ferramenta que chama Moments That Matter, que seriam pontos cruciais de uma jornada de compra de alguma coisa. Você precisa entender o seu, por exemplo, né? Então, o que é um momento crucial? Por exemplo, avaliar propostas é talvez um processo natural de vendas como a sua. No caso do G4 não é, por exemplo. A gente normalmente não tem a pessoa avaliando assim, eu faço isso ou faço aquilo. Normalmente ela não faz G4 e não faz nada. Ou faz G4 e não faz outra coisa. Né? Então, eu não tenho esse ponto no meu processo. Segundo, um desafio ou oportunidade no negócio evidente para quem fala, não pra gente. Então, assim, pô, a empresa está crescendo e eu me vejo parado, resolvendo sempre as mesmas coisas, não consigo progredir. Isso é um desafio. Aí tem vários outros. Super comum esse. Super comum. Acho que todo mundo passa. Eu passo por isso dentro da minha área. Então você tem essa dor. E às vezes você tem uma parte lá atrás que é conscientização sobre possibilidades, que é uma coisa que a gente... eu acho que em venda se usa muito isso no Instagram, por exemplo. Você tá lá no começo da jornada de compra, você nem sabe o que é ser um empresário, por exemplo, né? Se alguém tentasse te vender o CRM na primeira semana de ad, você compraria? Não. Talvez hoje sim. Na verdade, eu sabia da necessidade, você mas... já viveu. Mas você não vai dar muito dinheiro para aquilo. Não. Agora, daqui a pouco, como você tem um monte de cliente, proposta, você fala assim, cara, eu preciso ver isso. Então, e aí isso é muito difícil, John, porque eu que vivi tudo isso, eu falo, será que agora é o momento? Como é que a gente sabe? Aí é o vendedor que te fala isso. É o vendedor que te fala isso, entendeu? Então, a gente também, quando eu falo a gente, né, mas um desafio de vendas muitas vezes a gente acredita que a pessoa que tem que comprar, eu não acredito nisso. A gente tem que ajudar ela a tomar a decisão, porque às vezes os meus vendedores falam para mim assim, eu pegando um monte de lead frio, acho que todo mundo tem um pouco desse desafio, né? E de fato tem uns mais quentes que não sei o quê. Esse lead é frio. Eu sempre falo uma lógica que eu acho que serve para empreendedor também. Pensa assim comigo. Se esta pessoa quisesse comprar, eu não precisava de você. Eu só tenho um vendedor porque a pessoa não quer comprar. Quando eu falo não quer, né? Ela não está decidida. Então, por isso que o trabalho de vendas é tão bem remunerado. Porque existe um mar de gente que tem o desafio de querer, de fato, de tomar a decisão. Então, a gente coloca um recurso, que pessoa, anúncio, seja o que for, a gente coloca um recurso ali para ajudar ela a dar esse último passo, ou dar passos desde o começo. Então, quem vai te dizer, quem vai conseguir construir para você se faz sentido agora ou não, é quem te vende. Então,
você está passando por um desafio, ou eventualmente esse exemplo é aqui que uma empresa tem que tentar te encontrar. Então, quando a gente fala, você falou de outbound, né? Quando a gente faz outbound, a gente sempre pensa que a gente vai, os extremos. Ou eu vou encontrar uma pessoa que não está afim de falar, ou eu vou chegar no momento certo para ela. Cara, tem de tudo. Tem de tudo. Agora, você tem que saber que a matemática diz, se você conseguir conduzir mais pessoas desse começo do não quero até a sua compra, você vai ser maior. Porque tem mais gente aqui do que gente aqui. Por isso que esse trabalho de educação via Instagram, via conteúdo como esse, ele é tão fundamental, porque ele normalmente ataca esse começo aqui. Não quer dizer que ele não ajude em toda a jornada, mas ele ataca muito o começo, né? E quando a gente fala do time, às vezes isso também precisa ser uma ferramenta estratégica para o negócio, sabe? Então, por exemplo, dependendo do jeito que você vende, do momento do cliente, você precisa de alguém mais didático em algum momento. No outro momento, você precisa de alguém um pouco mais agressivo. Dependendo de onde o cliente... Eu sempre uso a lógica de uma loja. Dependendo de qual porta o cliente entra, você sabe que existe uma porta que é os clientes que já conhecem a loja. Ali você atende de outro jeito. A porta que é do público em geral é uma porta que vem gente É quase curiosa. O que a gente chamava antigamente do Hunter e do Farmer. Quase isso, quase a gente isso. dividia quase essas o caixinhas. Hunter e o Farmer, o cara que né? vai pra cima e o cara que pega. Eu acho que fazer um match da skill do time, ou a sua, né? Você tá indo dar uma palestra para um público aberto, você, sei lá, se foi num evento grande de empreendedorismo, você vai falar sobre cultura. Você vai ter que ser provocativa. Você vai ter que trazer ideias novas. Em resumo, você vai ter que fazer a pessoa pensar assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, cultura é esse negócio? E cultura é esse negócio de show, de obra de arte. Então, você vai ter que ser provocativa. Agora, quando você está, eventualmente, numa reunião de proposta, você tem que também sempre ser provocativo, mas talvez mais didático. Isso é um ponto legal, porque assim, esse negócio de falar ponto, eu aprendi com você, né? Eu peguei essa mania de falar um ponto. Por causa de você. Ponto. Você gosta, você não fala mais, eu falo. Mas quando a gente vai apresentar os nossos produtos, então a gente apresenta sobre cultura, como que a gente faz o trabalho de cultura. Nós apresentamos também sobre gestão de pessoas, porque muitas empresas não têm RH, ou têm um RH, mas não sabem nem o que cobra. Claro. E aí eles falam, Nath, mas eu não sei se meu RH é bom ou não. Né? E como que a gente... Porque não é core do negócio, é uma área de apoio. Claro. Então não sabe, mas sabe que é uma área importante. Então, gestão de pessoas, as palestras, né, que nós temos, e também a parte do recrutamento e seleção, que tem 1 milhão de nomes, mas no fundo é tudo recrutamento e seleção. Sim. Agora tem que é um nome bonito. Né? Open Talent agora é a mais nova. Muito legal. Enfim, eu acho mas é recrutamento e seleção. Mas no fim do dia, John, quando eu falo tudo, as pessoas eles falam assim, nossa, mas eu preciso de tudo. Too much, E aí, uma coisa que eu não faço é vender tudo de uma vez. Porque senão eu vou frustrar, ele não vai conseguir aplicar tudo isso de uma vez. Sim. Então eu explico pra ele, falo, olha, a gente vai eu preciso conhecer melhor a sua empresa, mas geralmente a gente começa a cultura, porque a cultura é a raiz de tudo, até pra eu... Ou se ele tá com uma demanda de contratação, porque todo mundo contrata na sangria desatada, Sim. muito erradamente, né? Somos Só quando precisa que contrata e tá errado. Sim. A gente precisa o tempo todo olhar mercado, o tempo todo fazer processo. Papel de líder, inclusive. Exatamente. A gente teve uma época, você lembra? Que a gente tinha até cota de entrevista semanal. Se a pessoa não tá preocupada em trazer gente boa, ela tem que justificar muito o que ela tá fazendo. Pois é. E muitos líderes nem sabem fazer isso. Porque são líderes de processos, não de pessoas. Sim. Né? Que é tão comum. Né? Promovi um excelente técnico e um péssimo líder. Sim. Mas o que a gente faz começa com cultura. Deixa eu entender quem você é. Deixa eu entender o biotipo do seu negócio. Né? E aí, a partir daí, a gente faz as outras coisas. Não dá pra eu, por exemplo, fazer desenvolvimento de líderes se você não se eu não conheço a empresa. Então, eu faço isso. Teoricamente, eu poderia ganhar muito mais dinheiro mais rápido. Sim. Mas eu não acho que é honesto, não é aplicável e não vai ser bom. Não vai ser bom pra quem tá participando da experiência. Eu acho, Nath, que quando a gente olha o empreender, isso que você tá falando, esse pra mim é o olhar mais importante do empresário. Quando ele tá olhando o cliente, ele tá olhando as demandas. Porque, por exemplo, você me mostrou 4 ou 5 caixinhas, né? Que você entrega, no fim são todas a mesma coisa. A gente sempre tem que olhar também do lado de quem tá comprando isso, né? Tipo assim, o que ele espera de você?
Eu tava falando esses dias com um amigo que ele tá empreendendo em vendas, né? Tá dando consultoria de vendas e tal. E eu tenho o meu receio com a galera que tá fazendo esse trabalho é que ele sempre chega pro cara e fala assim, olha, você não vai ter resultado. Então, mas é importante você fazer. Imagina pra quem tá ouvindo isso. Imagina eu falar pra você como empreendedor, falar assim, Nath, ó, vamos fazer um negócio irado na sua empresa, mas, puta, resultado é de longo prazo. Você fala, meu irmão, então, obrigado. Tô ontem, né? Então, obrigado. Não. Então, é importante você fazer esse exercício e no fim, essa conscientização, e aí a gente tava falando sobre como vender, né? A gente precisa muito falar a língua de quem tá ouvindo, né? Então, se a pessoa precisa... Ó, você sabe, você tem convicção que quando a gente faz um trabalho 360 de people, cultura é o primeiro passo, né? Porque não tem como contratar gente se você não sabe qual que é o critério. Estamos alinhados quanto a isso. Se aquela pessoa que você está comprando ali, que você está vendendo, ela precisa... Você sabe que é importante, tá? Guarda isso. Se ela precisa ouvir que isso vai resolver todos os problemas, você tem que falar. Você tem que falar. Por mais que você diga assim, ó, nós vamos começar aqui, nós vamos fazer outras coisas, mas isso vai resolver teus problemas. Você não está mentindo para ela. A verdade é que você precisa que ela dê esse passo. Eu acho que hoje... Essa é a promessa? Eu acho que é. Eu acho que é. Precisa ter. Porque, pensa assim comigo. Se um médico chega para alguém e fala assim, olha, se você não curar isso aqui, isso vai te dar maiores problemas, tá? Certo? Essa pessoa pode pegar essa receita e não comprar o remédio. Então, se você não curar, vai dar problema. Tem gente que pega, se apavora. E não dá mais remédio, quer que eu faça mais exame, né? Tem gente que é mais cuidadosa. Só que tem gente, você como médico, sabendo, né? Vou fazer uma ilustração aqui, sabendo que a pessoa realmente precisa, se você falar de um tom, existem pessoas que se você faz um tom monótono, a pessoa não vai tomar decisão e ela vai chegar daqui a meses com aquilo lá piorado. E aí ferrou tudo. Então, a gente como vendedores, né? Acho que como essa ponte das soluções e tal, a gente precisa saber o que essa pessoa precisa ouvir de mim. Então, às vezes, é falar assim, meu irmão, ou você cuida ou você vai morrer. E tem gente que nem assim vai adiantar. Você vai falar assim, me traz alguém da sua família aqui. Qual é a pessoa mais preocupada próximo de você? Ah, meu marido, minha esposa, meu filho, eu não sei. Então, eu vou falar para os dois. Então, a gente tem que entender que o nosso objetivo como vendas ou como empresa é o objetivo de fim. Ainda que a gente só trabalhe no meio. Que é, cara, o fim é... Essa pessoa precisa ter uma empresa mais direcionada. Ela precisa ter mais coerência dentro da empresa, senão ela vai ficar atrás do rabo e tal. Cultura. A gente tem feito uma coisa legal sobre isso. Porque antes a gente fazia reunião de apresentação e mandava proposta. Sim. E aí a gente apresenta e a nossa conversão melhorou muito. Inclusive, a gente pergunta quem vai participar dessa reunião, né? Então, tudo isso a gente entendeu que funciona muito melhor. Vai indo em alguns caminhos. Agora, por exemplo, recrutamento e seleção. Ele já sabe, não precisa apresentar a proposta de recrutamento e seleção, mas o nosso processo de recrutamento e seleção é muito diferente do que a maioria das consultorias. Então, a gente faz uma timeline, faz o briefing, faz a timeline, manda pra pessoa, ele aprova. A gente sempre faz um grupo, e aí nesse grupo a gente manda o funil. A gente manda o funil. Você lembra do funil? Eu não sei se vocês fazem ainda, mas a gente tinha um funil. Então, ele sabe... Porque justamente pensando com a cabeça do nosso cliente. Porque ele tá recebendo a vaga, né? O que acontece? Quando eu trabalhava dentro do RH, que você abria a vaga comigo e eu tava trabalhando essa vaga, você achava... O que você, requisitante, sentia? Pô, cadê a pessoa? Só que eu já fiz 20 entrevistas, você não viu isso. Preciso saber disso. E você precisa saber. Então, hoje, a gente manda, toda segunda-feira, por exemplo, os nossos clientes, a gente manda o funil da semana anterior e o funil acumulado do processo. Então, nós falamos com tantas pessoas. E aí, se daqui a pouco, na nossa timeline, a gente percebeu que não tá convertendo para entrevista conosco ou com o nosso cliente, a gente pede para ele... Pra poder fazer um briefing de novo. Falar, olha, a gente não tá convertendo por isso, isso, isso. E aí a gente tá preocupado, a gente precisa ajustar aqui. Então, o nosso resultado, no fim do dia, é muito melhor. E aí, como consultoria, eu faço a aprovação do candidato e mando, né? O que acontece? Eles não criam um vínculo. O que eu faço como consultoria diferente da maioria das consultorias? A gente pede pra ele falar pra gente, quando a pessoa tá aprovada. Ele fala... E aí a gente pede pro candidato para entrar numa reunião com a gente. Excelente. E aí a gente grava.
a reunião. Falei, como foi lá a entrevista com o Jonathan? Ah, foi legal. E aí ele conta a percepção dele. Falou, eu tô gravando aqui pra ele também participar desse momento. A gente tá te ligando pra falar que a gente tem uma boa notícia e tal. E aí a gente pega esse vídeo e manda pro nosso cliente. Então, ele tem a experiência de participar desse processo. Incrível, cara. Então, quando o funcionário chega lá, porque eu não tô lá dentro discutindo com ele, foi um jeito que a gente conseguiu de estar próximo do nosso cliente. Muito legal. Então, no fim é isso, Nath. Tipo, o mundo, a gente tentar botar tudo em caixinha é um saco, né? Porque você como empreendedora, a sua empresa é sua, cara. Assim, no sentido de, ela é a sua empresa. Para o vendedor, você é mais um lead. Então, você dá importância para a sua empresa, né? Se eu, na hora que eu vou vender para você, não mostrar que eu dou uma importância muito similar, a chance de você desconectar é enorme. Grande, né? E isso, assim, quando eu falo às pessoas, eu gosto muito do que eu faço, né? Você sabe, você trabalhou comigo. Já. Então, quando eu falo, as pessoas sentem amor no que eu falo. Sim. Sentem que eu acredito nisso. E eu acho que na hora de vender, isso é muito importante. Claro. É exatamente o que você tá falando. O desafio de passar pro time isso também, né? Também. Eu acho que o que ajudou o G4 a conseguir fazer isso, Nath, foi a gente trazer muito case que dá certo, cara. Diariamente. Claro que nosso time acaba recebendo isso também, mas a gente botar isso em mostrar pro time. A gente certamente, olha, pelo menos das empresas que eu conheço, nós somos disparada a empresa que mais tem case de sucesso. Você sabia que... Você não estava lá na primeira pesquisa de clima e cultura? Não vou lembrar. Não tava. Que foi péssima. Foi. É que quando eu entrei, o NPS do G4 era negativo, né? Eu lembro que você falava. E quando eu entrei, eu fiz uma pesquisa de clima e cultura. E uma das coisas que apareceu na nossa pesquisa foi que o nosso time não sentia se o nosso cliente estava satisfeito ou não. Olha que loucura. E aí nós entendemos que a gente precisava falar. Claro. Então a gente criou um canal, não sei se ainda tem, mas tudo que tinha coisas boas. Tudo que a gente recebia dos nossos clientes, a gente postava lá. E aí todo mundo sentia que aquilo era de todo mundo. Aquilo é bom. Isso aqui é o resultado do meu trabalho. Independente de onde eu trabalho, esse é o resultado do meu trabalho também. Sim. Então, naquele momento, foi um movimento importante, rápido, que nós fizemos para poder alinhar e mostrar para o time, não, o que você faz é importante, tem impacto. Sim. Eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter como empresa. Botar energia na galera, cara. Não tem jeito. Quando a gente fala de case, pensa assim comigo. Quando você faz alguma coisa, você normalmente está preocupado com os seus problemas. Tipo assim, cara, eu tô aqui trabalhando porque eu quero ganhar dinheiro, quero crescer na carreira, tá tudo certo, é isso aí, beleza. Preciso trabalhar, pagar minhas contas e tal. Agora, quando você começa a botar em conta e mostrar que a ferramenta chamada empresa que você tem é boa, né? Acho que o ponto que você falou sobre gravar e mandar pro empreendedor que te contratou, é importante também para o candidato saber que você fez isso, né? Porque ele vai achar animal que, pô, eu estou sendo contratado por alguém, mas que essa pessoa tá levando para frente, né? Ou seja, eu tenho porque para a pessoa, aquela é o emprego dela. E a gente mede o NPS do processo seletivo. Isso é incrível. Então, a gente, de todas as pessoas que passaram o processo, a gente pede para ele avaliar como ele se sentiu nesse processo. Eu acho que o que fica de tudo isso é... Pra fazer certo dá trabalho, né? Por isso que é bom ter alguém pra ajudar, né? Você falou uma coisa ali de ter um time de pessoas e de RH e não saber se aquilo tá bom ou ruim. Uma das coisas que eu acho que eu descobri no G4, assim, é muito importante você ter um auxílio, como é que eu posso dizer, quase isento sobre os assuntos, né? O que eu encontro de empresário que se frustrou com prestação de serviço, né? Mas não... aliás, com prestação de serviço dentro da empresa, né? Contratei alguém bom, levava fé pra caramba, não deu certo. Eu acho que você como empresário não deveria querer saber de tudo, mas traz alguém junto, sabe? Então, por exemplo, se um dia você for, ter um baita time de vendas, eu certamente vou conseguir te ajudar e te dizer assim, Nath, ó, o seu time essa pessoa tá te falando mas não é bem isso, investiga isso melhor. Então, tem uma terceira parte para ter visões diferentes sobre a mesma coisa, até para se puxar, porque você não é especialista na área, né? É a questão da referência, né? Você ter boas referências, então, não preciso ter um time grande, você já... Então, você já me ajuda. Exato. Então, e eu acho
acho que até o network entre os empresários é bom por causa disso também, porque às vezes não é mentor, às vezes é alguém legal, né? De você estar em ambiente. É natural, né? Vocês se fecharem, vocês têm tanto desafio para fazer, vocês têm tanta coisa para fazer, né? Dentro do seu negócio, que é natural que você, vou almoço com outros empresários, ou fazer parte de um grupo, sei lá. Cara, às vezes isso vai te ajudar pontualmente, não, mas é muito legal. O avanço é muito grande. É muito né? legal, muito grande. é muito legal. É a que a gente, não sei se vocês falam isso, mas na época a gente falava que o empresário, a vida do empresário é muito solitária. E é muito solitária porque você tem que tomar decisões que aí você fala, é um risco muito alto. E tomar risco, ainda que a pessoa não te fale assim, faz isso ou faz aquilo, mas só de te ouvir, eu vou tomar esse risco, pô, você vai tomar esse risco, é isso, e como você tá se sentindo, só esse apoio, né, ou já passei por isso, ou já aconteceu assim, ou penso isso, mas só de você poder dividir com alguém, já porque é muito difícil mesmo isso, né, esse ponto é muito difícil. Pra onde é que você vai? Você trouxe um exemplo agora de jornada de compra, por exemplo. Se eu falasse com a Natália, diretora de pessoas de uma empresa, e falasse que networking, que é importante ter outros próximos, você ia ter um nível de consciência sobre o desafio. Agora que você empreende há tempo já... É outra coisa. Você já sabe. Então, esse é um exemplo clássico. Você é a mesma pessoa, né? Você mudou seu contexto, óbvio, aqui no exemplo, mas... A solução é a mesma, entende? O networking, seria que se eu estivesse te vendendo isso. O networking é o mesmo. Mas para vender para a Natália de 2 anos atrás, é completamente diferente do que... a importância é a mesma, mas você não dava importância para isso. Então, você falou sobre jornada e como vender e até as soluções, é isso. No fim, vender até o que você vende aqui, Nath, sempre vai ser, e serve para todo mundo que está ouvindo, você sempre vai ter que adaptar. Por isso que eu acredito pouco em... você engessar a venda, sabe? Tem que falar isso, fazer aquilo. Não, tem tópicos que você tem que abordar sempre, 100% das vezes. Mas, eventualmente, como que você vai falar isso, como que você vai trazer, em qual ordem que você vai trazer, eventualmente vai de acordo com o cliente que está do outro lado. Ô, John, e só mais uma. Aproveitar, né? Essa hora cara deste homem. Vamos lá. É importante o desenho do ICP? É importante ter clareza disso? De qual é o cliente que eu quero? Ou, por exemplo, o meu negócio, eu sei que todo mundo precisa, né? Mas eu preciso seguir um padrão de quem eu vou atender? Ou você acha que não? Boa pergunta. Eu acho que... Bom, baita pergunta. Primeiro, eu acho sempre que se o seu negócio é um negócio onde a lógica é quanto mais clientes você tem, você tem uma estratégia. Então, por exemplo, o G4 é assim. Quanto mais clientes eu tenho, mais a tendência é que eu tenha mais clientes satisfeitos, óbvio, né? Então, nessa estratégia, atender todo mundo faz sentido. Agora, quando você é mais tailor-made, né? Quando você precisa construir melhor metodologia, por exemplo, uma consultoria normalmente, quando ela é muito aberta, ela trata disso. Eu acho que você tem que nichar um pouco melhor. Mas eu nunca nicharia 100%, Nath. Então, acho que assim, se você encontrou um nicho... Por exemplo, eu acho que indústrias, eu atendo muito bem indústrias, então eu acho que 80% do seu portfólio de energia tem que ser e tá nas indústrias. E os outros 20% tem que ser nos mercados que você sabe que são grandes, que talvez você ainda não seja um as naquilo, não seja coisa que você faz mais fácil, mas você sabe que você pode gerar valor, porque uma hora vai chegar. O que acontece... você falou de pessoas, é a mesma coisa. Agora eu preciso contratar. É a mesma coisa de vendas. Então, eu me especializei um monte em mercado digital. Agora, os caras do digital, todos me conhecem e tal. Aí você chegou, não no platô, mas você quer mais, eventualmente. Ou aquilo ali, teve um problema, aquilo ali foi andando para outro lado. Agora eu quero entrar em serviço. Cara, você começa do zero. E eu acho que uma das coisas que ajuda a empresa a crescer é ela não ter esse tipo de restrição. Porque a verdade é que o plano estratégico, ele diz mais ou menos para lá. Mas você não sabe se é para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. É quando você está chegando que você fala, opa... O cliente diz. Quando você começa a atender um cliente, você fala assim, opa, esse cara que eu não conhecia, ele te ajuda a criar produto. Ele te ajuda a melhorar a entrega, ele te ajuda a ter case, ele te ajuda a ser indicador do teu produto, um advogado da tua marca, ele te ajuda a faturar. Então, eu acho que todo negócio que pensa assim, eu entendo que o meu negócio, quanto mais clientes eu tenho, sim. Então, já começa por aqui, que fala,
ter bastante cliente é importante. Ótimo. E talvez não vai ser assim sempre, né? Não vai ser assim sempre. Você escolher, eu, por exemplo, se eu fosse empreender, eu certamente empreenderia numa linha de boutique. Eu não ia ser, sei lá, se eu fosse ser consultor de vendas, eu não ia querer ter muito cliente. Porque o meu objetivo não é de criar uma grande corporação, uma Falcone de vendas. Meu objetivo é especificamente fazer bons projetos, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Fazer um faturamento alto com pouca gente. Sei lá, tem empresas que têm esse desafio. Então, eu escolheria também muito onde eu quero chegar. Agora, sabendo de onde que eu quero chegar, é exatamente onde eu vou chegar. Então, eu não sei se você lembra quando eu falava do G4, né? Todo mundo, a gente tem esse posicionamento, e eu acho que de certa forma somos, a gente é meio que a Porsche da educação, né? A gente é a gente é uma educação de alto padrão. Vamos lá. Uma boutique. Uma boutique, né, de educação. Eu concordo com isso. Apesar de ser produtizado. Mas quando eu olho o plano estratégico do G4, eu tenho que vender igual um varejo. Né? Essa foi uma briga por muito tempo. E é um desafio enorme, assim, como que você é um... Cara, como assim você é a Porsche que precisa esperar, tem lista de espera, mas a meta de vendas do cara da Porsche é que não é nesse caso, né? Mas é um negócio estratosférico. Então, as coisas precisam conversar também. Não quer dizer que você não possa ser sofisticado e vender muito. Com certeza, tem marcas de luxo que vendem muito. E é por isso que é importante a gente ter a escada de valor, Exato. né? Criar produtos que a gente consiga... Você precisa conversar com essas coisas, sabe? E saber precificar eles, né? Porque, querendo ou não, no fim é o objetivo do empresário, né, Nath? Então, eu sempre faria um pouco de tudo, assim. Eu não acredito muito no... Eu acho que a super especialização, ela te dá velocidade e facilita muito a conversa. Mas a verdade é que o G4 não cresceu, por exemplo, sendo uma empresa de produtos presenciais. A gente só é o tamanho que é porque a gente agregou outras soluções, inclusive dentro de presenciais. Então não é, começou com o Thales Alfredo Nardon dando uma imersão, não é que a gente faz uma por semana hoje, pelo contrário, essa imersão hoje tem menos do que tinha no passado. Agora existe um portfólio de produtos e soluções que fez sentido para o cliente. Que era um problema, porque a gente tinha isso muito forte e a gente não conseguia navegar pelos outros. E aí, como estratégia, vocês conseguiram diminuir um lado e aumentar. Porque, e aí eu acho que também vem uma coisa do muito mérito do próprio mercado. E aí que eu te falei de atacar, de se aproximar dele. Porque o mercado foi nos dizendo coisas do tipo assim, bom, você tava lá naquela época. Eu saio da imersão, eu quero continuar. Puta, comunidades é uma possibilidade. Eu quero aprender gestão, mas eu não tô nesse momento de olhar a empresa para fora. Preciso olhar a empresa para dentro. Aí você cria um produto que hoje é o maior do G4 que faz isso. Eu quero estudar com vocês, mas eu não quero ir até aí. Não faz parte da minha realidade. Você tem uma online. Mas online eu não gosto gravado. Então vamos fazer um online ao vivo. Sabe? O mundo vai te... E fora outras que a gente nem aproveita, né? Mas... que a gente escolhe não aproveitar, mas quanto mais próximo do cliente, especialmente nesse momento de tração do negócio mesmo, de consolidação da marca, das coisas, que é quase eterno, você precisa se descobrir, porque é fácil dizer o que você não quer quando você conhece, né? É ruim quando você não conhece e fala assim, eu não quero atender empresa, sei lá, eu não quero atender Big Corp. Cara, tenta. Mas eu acho que essa escada de valor serve pra isso. Por exemplo, eu não posso comprar Porsche agora. Mas, se eu puder dar uma voltinha e ver como ajuda muito. Olha, já sei que eu quero. Então, o contrário também é verdadeiro. O que eu quero, né? Deixa eu experimentar. E aí, se eu sei o que eu quero, é mais fácil traçar o caminho pra isso, né? E precisa ter isso, porque quando você cria uma marca de valor, as pessoas querem aquilo, certo? Então, concordamos que todo mundo quer a marca de valor, seja ela qual for, né? A marca de valor pode ser, sei lá, uma cidade. Morar naquela cidade, naquele bairro é uma marca, né? Aquele bairro e tal. Quando a gente tá indo naquela direção, você poder dar pedaços daquilo para alguém, não ferindo o seu negócio, também talvez um negócio que você queira maior, é importante. E no fim, quando eu acho que vendas ajuda muito isso, cara, você precisa ter produtos muito premium. Toda empresa deveria ter. Na minha visão, tirando assim, obviamente, varejo normalmente é um pouco mais, tem que cuidar um pouco mais, mas, cara, você precisa ter, porque aquilo te posiciona, né? Aquilo lá te dá cara, eu tenho aquilo, você falou a gente tá falando do Porsche aqui, né? Eu não entendo muito de carro nesse nível, mas você tem várias versões do mesmo carro, que obviamente tem adereços a mais, mas o que todo mundo quer normalmente é aquele maior, mas existe um igual, só que sem os detalhes.
O que a pessoa quer com aquilo? A pessoa quer um motor? Quer velocidade? Poucas pessoas compram por conta da velocidade. Não. Puta, eu quero o status que é ter ele. Isso. Então, ter o outro, existe uma diferença sim, mas não é tão... Então, acho que o empreendedor também, na hora que ele tá vendendo, ele percebe isso. Então, esses dias eu tava conversando com uma empreendedora, você conhece ela, inclusive, ela chegou pra mim e falou assim, o meu produto é o melhor que tem, o cliente usa uma vez e não precisa mais. Eu falei assim, você tá errado. Não é que ele precisar de você, vai entregar pouco para ele precisar. Ele está te mostrando que existe uma gama de novas oportunidades que você não está oferecendo para ele. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai comprar de outro. E quando ele comprar a primeira vez, se o outro fizer direito... Ele vai comprar sempre. Ele vai fazer sempre. Então, você quer isso? É que nem a gente pode chegar e falar assim, porque esses caras de internet, ou sei lá, ou ser pejorativo com INSPER, FGV ou qualquer outro... A gente pode ser pejorativo. Agora, o que eles estão nos mostrando é que existe um mercado multibilionário que eles estão atacando. A gente pode escolher não atacar? Pode. Pode. Com certeza. Mas com consciência, né? Por consciência, não do tipo assim, a gente é mais cool, ou não, a gente é mais tradicional. Não, cara. Vou olhar isso, vou entender, mas não com o preconceito, sabe? Por isso que a escada de valor que você falou de produtos foi a coisa que eu aprendi. Eu não teria feito o que eu fiz no G4 se eu não tivesse boas pessoas pensando em produto. Isso é fato. Eu lembro de... Isso foi uma coisa muito boa pra minha carreira, porque eu participei de muitas discussões que, em tese, não tinham nada a ver com pessoas, sim, mas que impactava pessoas em todos os aspectos. Então, que tipo de gente que a gente vai contratar para poder fazer isso? Qual é a estratégia para poder chegar aqui? Como que a gente vai desenhar essa linha, essa jornada até lá? Quem que a gente promove? Quem que a gente promove? Então, eu participava de todas as discussões. Te ajuda muito, né? Me ajuda muito, assim, muito mesmo. Por isso que eu brinco, eu falo que eu saí da folha de pagamento e entrei no CRM, né? Sim, sempre. Joe, muito obrigada. Obrigado. Pra gente finalizar aqui, quero te agradecer, é sempre muito bom conversar com você. Muito bom. Como eu falei no começo, além de ser uma das melhores pessoas que eu trabalhei, obrigado, com certeza, na minha vida. É recíproco. É também o meu amigo, então, obrigado. Obrigado você, parabéns pelo projeto, parabéns pela empresa. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. E lembrando, é sempre... Parece mais óbvio sozinho, mas com ajuda é muito melhor, assim. Eu espero que hoje várias pessoas tenham tomado a decisão de conhecer mais vocês e tal, porque eu fui cliente seu, um cliente eterno durante muito tempo, e eu sinto falta de várias coisas, assim. Acho que a gente faz bem várias coisas e outras a gente precisa ainda. E pensando com a cabeça de empreendedor, eu tô resolvendo outras coisas. Eu não sou hábil resolvendo e tem empresas como a sua, então eu espero que seja esse mais um de tantos episódios que você vai ter e que possa ajudar a galera. Muito obrigada e volte mais vezes, é sempre muito bem-vindo. Se você me convidar, eu vou. Tá convidado. Tchauzinho. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Obrigada.